Bom, meus amigos, vamos falar agora com o burro com 3 jogos. Inauguramos uma nova categoria aqui no futebol brasileiro, que é o burro com 3 jogos. Teve a demissão com 3 jogos também, que foi o caso do Silvinho, né? E agora é o burro com 3 jogos. Embora trazendo outros 40 da temporada passada. Mas o burro com 3 jogos, o Paulo Souza, os 3 jogos são 3-0 sobre o Boa Vista, derrota para o Fluminense e a vitória de ontem para o Audax. É que parte da torcida... Vamos ser responsáveis também. Não é que os flamenguistas estão chamando o técnico de burro. Parte da torcida que estava no estádio entoou o canto de burro ao técnico. Acho que o torcedor é sagrado. Não vou dizer aqui que burros são os torcedores. O torcedor é sagrado, mas acrescento que não parece ser muito inteligente com 3 jogos você chegar a essa conclusão de quem está chegando da Europa, está conhecendo o seu elenco e está rodando o elenco. Antes de ir para os melhores momentos, vamos mostrar como o burro com 3 jogos rodou o elenco rubro-negro nas partidas em que comandou. Na estreia contra o Boa Vista, ele jogou assim, O desenho foi muito semelhante em todos os jogos, se depois vocês discordarem, fique à vontade. O Hugo Souza foi goleiro, aí os zagueiros foram o Noga, o Gustavo Henrique e o Cleiton, aí Mateuzinho, Thiago Maia, João Gomes e René, aí Marinho, Vitinho e Pedro. Os jogadores principais, os titulares não estavam. Contra o Fluminense, ele jogou com o Hugo Souza, aí Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz veio fazer ali uma linha de 3 na defesa. O Rodinei foi a escolha dele para a ala direita. O Everton Ribeiro jogou pela esquerda. O Arão e o Andrés Pereira estavam no meio campo. O Diego Arrascaeta um pouco mais avançado. E o Gabigol como centroavante. Aí, no duelo contra o Audax ontem, Hugo Souza, o Isla foi o lateral recuado para essa linha de 3 ao lado do Felipe Luiz e do Léo Pereira. Ele manteve ali o Andrés e jogou com o Thiago Maia. O Mateuzinho foi o ala direito. O Lázaro, o garoto, jogou pela esquerda. O Arrascaeta e na frente o Pedro e o Gabigol. Foram os desenhos que ele testou. Como é que você viu as experiências do treinador até aqui, hein, maestro? Eu acho que essa primeira escalação foi em função exatamente da questão da física, né, dos jogadores titulares, né? No clássico ele já usou uma quantidade maior de jogadores chamados titulares, né? Essa experiência que ele faz exatamente com a saída dos 3 zagueiros, né? Com a saída de bola, essa armação do jogo com o Fluminense, né? No qual teve uma quantidade imensa de oportunidades que não foram concretizadas. E a mesma coisa quanto o Audax. O que chama a atenção do Audax é o uso do Isla com o Felipe Luiz, né, como os dois jogando pelo lado, né? Porque quando perde a bola, o Isla vira um back central e o Mateuzinho volta para sua posição original de lateral direito. Eu estava vendo que ele usou 37 jogadores. Isso é demonstração que está fazendo testes, que está fazendo experiência até chegar. Mas como eu disse na abertura do programa, alguém deve ter dito no ouvido dele que o jogo do próximo domingo, né, contra o Atlético Mineiro pela Recopa, né, ele tem uma importância muito grande. Então eu acredito que já nesse domingo e na próxima quarta-feira ele deva usar, ou então ter mais ou menos, os 11 jogadores que ele vai usar. Está faltando o Bruno Henrique, que é aquele jogador que dá profundidade ao time, principalmente pela bola no pé e pela sua velocidade. De quem ele já disse na entrevista depois da derrota para o Fluminense que acha que é imprescindível, que é um jogador que, além de tudo que o Messi falou, ainda tem um chute de fora da área. Vamos aos melhores momentos, Aninha, desse Flamengo e Audax? Bora. Rizek, eu tenho dúvida em relação a essa questão dos 3 zagueiros aí. Eu acho que valem os testes, né? Diferentemente foi o que eu falei, né? Em relação ao Abel. O Abel já está consolidado que vai jogar com esses 3 zagueiros nesse primeiro momento. Eu acho que o Paulo Souza ainda vai fazer mais alguns testes, mesmo porque o Isla foi muito mal ontem, né? Assim, ele não tem aquela saída de bola tão boa como o Flamengo vai precisar para jogar nesse esquema. Tomou algumas invertidas ali, né? Deixou espaço. Então, eu acho que esse ponto aí, para jogar com 3 zagueiros, ele vai precisar acelerar alguns processos. Vai chegar mais zagueiro, né? Que o Flamengo contratou, mas eu acho que esse ponto, para mim, ontem me chamou muito a atenção. Gostei do Lázaro, acho que foi uma atuação que dá para evoluir nesse setor, né? É bom ele testar o jogador também em outras funções, porque ele é jovem. E, mais uma vez, oportunidade para os 2 atacantes, Gabigol e Pedro, né? Que a gente falou tanto, né, Rizek? Faz tanto tempo que a gente fala da possibilidade dos 2 jogarem juntos. Finalmente, um treinador
treinador que coloca os dois para atuarem aí, um servindo o outro. E ele já tinha elogiado tanto o Pedro, né, nas entrevistas antes de a bola rolar, como técnico do Flamengo, que a gente estava ansioso por esse momento. Como é que você viu o funcionamento dos dois ontem, PVC, Pedro e Gabigol? Eles podem jogar juntos, o Gabigol vai circular um pouco mais. O único ponto, assim, o símbolo de que é hora de fazer experiência, que quem xingou o Paulo Souza de burro ontem, o estádio tinha 2.500 pessoas. Justamente, se o estadual valesse muito, o Flamengo estava jogando no Maracanã para 50 mil pessoas. Como o estadual vale pouco, 2.500 rubro-negros pagaram ingresso. E o Paulo Souza tem a senha para fazer o teste. O Gabigol muda um pouco da função, né? Porque o Gabigol passa a ser o segundo atacante. Eu nunca chamei o Gabigol de centroavante. Para mim, ele sempre foi mais ponta de lança do que centroavante. Ele precisa ter liberdade para fazer gol. Ele sabe fazer isso tão bem. E ele pode jogar junto com o Pedro. Por tantas vezes se cobrou, o Pedro e o Gabigol não podem jogar junto? Claro que podem. Aí o erro da defesa, o que tá claro que não pode ter tanto erro de defesa. Erro do Ilharão, né? Uma tijolada, né, cara? O passe do Ilharão, né? Agora, o Audax chutou 13 vezes no gol do Flamengo. Então, tem alguma coisa do funcionamento defensivo que precisa ser aprimorado. Foram 6 finalizações no alvo. Então, é uma coisa para aprimorar. Mas é justamente isso que ele está tentando fazer, aprimorar. A gente precisa decidir se o campeonato estadual vale ou se não vale. Se tivesse jogado com 3 zagueiros de ofício ontem, aposto que tinha alguém dizendo assim, mas vai jogar com 3 zagueiros contra o Audax? Então, ele botou um zagueiro de ofício e dois laterais que fazem essa função. O Isla fez essa função no Udinese. Mas ontem não foi bem, né, PVC? O Pepe Guardiola, né? Não claro, foi não quero bom. comparar, né, gente? Mas o Pepe Guardiola faz isso muitas vezes também, puxar um lateral ou até um volante para a linha de 3 atrás. Acho que a questão física pesa muito para essa decisão de você colocar um lateral para jogar de zagueiro. Porque você vai ter que ir um de mobilidade para acelerar o jogo e o outro para compor mesmo como um zagueiro. Porque você não vai ter a saída toda hora de 3. O time adversário não vai te dar o campo toda hora para você fazer essa saída. Então você vai ter que ter os alas jogando mais, voltando mais. E um desses 3 zagueiros, né, principalmente os que ficam nas pontas, ele vai ter que ter um pouco mais de velocidade. Para não ficar tomando bola nas costas, para ajudar na saída de bola. E não, o Flamengo, pelo menos para mim, ontem não apresentou isso. Agora, o desenho... Não, sem dúvida. E eu gosto dos 3 zagueiros, tá? Antes que falem, eu acho bom, eu gosto, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. O desenho se alterou pouco, né? Sim. O que a gente supõe, faz a gente supor, maestro, que ele vai ter como ponto de partida esse sistema mesmo, né? Ele tá alternando os jogadores, mas o desenho mudou muito pouco, maestro. Eu acho que a ideia dele é jogar com 3 zagueiros, né? Ele tá procurando exatamente quais serão as opções, né, que ele vai ter para usar os zagueiros, né? É lógico que o Isla jogou, como disse o PVC, nessa posição muitas vezes na Udinese, né? Tem uma coisa que não favorece ao Isla, que é já a galera que pega no pé do Isla em função do Mateuzinho ter feito uma ótima temporada o ano passado, onde existia inclusive uma discussão quem seria o titular esse ano. Acho que ele pode, lógico que uma partida só não vai definir, mas acho que ele pode exercer essa função jogando ali como zagueiro também durante esse período. Mas eu não tenho dúvida, né, que na hora que ele tiver, já no domingo, né, quando ele vai preparar o time para o jogo do dia 20 com o Atlético Mineiro, ele vai começar a usar o que ele tem de melhor, 2 zagueiros, para exatamente implantar. Porque eu acho que pelo que a gente viu nesses 3 primeiros jogos, ele não vai abrir mão de jogar com 3 zagueiros. Mas 3 zagueiros, preste atenção, é na saída de bola. Porque na hora de defender, ele defende com a linha de 4. É isso aí. Ele defende com a linha de 4, né? Porque o lateral que faz... O jogo de ontem, ele tinha o Mateuzinho pela direita, né? E pela esquerda, ele tinha o Lázaro, que fez uma excelente partida ontem, na parte defensiva também, voltando para ajudar o Felipe Luiz quando estava defendendo nessa linha de 4. Vai precisar de ajustes, porque para você jogar com 3 zagueiros, você precisa ter... principalmente o que jogam pelas laterais, velocidade e inteligência, né? Porque na hora que você for contra-atacado, o adversário abaixar a cabeça para fazer um lançamento longo, você já tem que ter adivinhado aonde essa bola vai cair, porque você vai ganhar um segundo e naturalmente você vai ocupar esse espaço antes do adversário.